Fala meus confrades, tudo beleza? Sejam todos muito bem-vindos a essa aula sobre gestão de reformas, onde eu quero apresentar para vocês a gestão de reformas em uma visão muito mais integrada de todos os processos, não só aqueles da parte executiva, mas de tudo que está envolvido no negócio de gestão de reformas, não simplesmente na execução da gestão de reformas propriamente dita. Mas antes de mais nada, deixa eu me apresentar. Bom, para aqueles que não me conhecem, eu me chamo Gil Deoncena, sou engenheiro civil aqui de Salvador e eu tenho um perfil lá no Instagram chamado Momento Engenharia, Momento_Engenharia, se você quiser pesquisar lá e ainda não me segue, que recentemente eu cheguei à marca de 150 mil seguidores. Então, há cerca de 2 anos e meio a gente vem trabalhando com conteúdos sobre engenharia civil lá no Instagram, e mais recentemente com foco nas áreas de negociação e marketing para engenheiros e de gestão de reformas e engenharia diagnóstica, ok? Então, contando aí um pouquinho ainda da minha história para vocês entenderem, por que eu falo de trazer uma visão inovadora, integrada da gestão de reformas. Embora eu seja engenheiro civil, minha primeira formação foi em pedagogia. Só que eu estou imerso nesse universo da construção civil desde que eu me entendo por gente. Meu pai, ele é mestre de obras e trabalhou na obra desde que começou. Ele iniciou como servente e aí foi crescendo até chegar em mestre de obras. E eu me recordo ainda lá na minha infância que nas férias ele me levava para fazer visitas técnicas nas obras que ele trabalhou. E ele trabalhou em grandes empresas, aqui em Salvador e até fora do país ele trabalhou também. E antes de eu ingressar na pedagogia, meu pai, depois de trabalhar nessas empresas, ele abriu a própria empresa dele, uma microempresa de construção, onde ele realizava a construção de residências de alto padrão. Então eu trabalhei com ele da saída do ensino médio até a entrada na faculdade, entre 99 e 2002, eu trabalhei na empresa com ele, a gente construía casas de alto padrão. E a gente vai falar aqui sobre gestão de reformas, mas sempre nessas entre safras de construção, que a construção civil passava por esses ciclos de crise, então sempre que cessava a demanda por construção de casas, a gente trabalhava com nicho de reformas de edificações residenciais, tanto de apartamentos quanto de casas, e também de edificações comerciais. Então a gente sempre trabalhava com esse nicho de reformas. 2002 eu ingressei na pedagogia, me formei em 2005, fiz um mestrado em educação aqui na Universidade do Estado da Bahia e lá para 2008 e 2009 eu voltei a trabalhar com meu pai novamente na área da construção civil, como autônomo, ainda trabalhando com a construção de residências de alto padrão, e em 2013 eu resolvi ingressar no curso de engenharia civil. Me formei no final de 2017, colei grau lá em 2018 e nesse ano ainda de 2018 eu comecei uma pós-graduação em gerenciamento de obras aqui no IPOG de Salvador, que estou para concluir essa pós-graduação. Então, eu tenho aí essa história com a construção civil e a gente vem trabalhando, desde que eu formei, eu venho trabalhando no nicho, formei agora em engenharia, no nicho de reformas, e aí eu quero trazer para vocês aqui um pouco dessa experiência e dentro dessa visão integrada mostrar para vocês que a gestão de reformas vai muito mais além da parte da execução, que você pega o serviço para fazer. Quando você pensa num negócio de uma forma global, você vai ver que ele começa desde as etapas iniciais, desde a captação do cliente. E é isso que eu quero mostrar para vocês aqui. O primeiro ponto que eu quero tratar aqui é trazer alguns dados para mostrar as oportunidades que estão nesse mercado das reformas. Se você é estudante de engenharia ou arquitetura, está se formando e está pensando em trabalhar com esse nicho, ou se você já trabalha, mas ainda não observou alguns aspectos que estão te trazendo ou estão diminuindo os teus sucessos aí nos serviços de reforma, então fique atento aqui nesses dados que eu vou te trazer e nessas etapas e sequências aqui que eu vou te mostrar, porque eu tenho certeza que vai te ajudar a você olhar para esse mercado, para esse nicho, mesmo que você já atue de uma forma completamente diferente, eu tenho certeza disso. Então, o primeiro ponto aqui eu trago é que o mercado de reformas ele é um mercado perene.
ele permanece ativo, ele continua, ele é constante, independentemente das crises. Eu cheguei a dizer, né? Sempre que tinham os ciclos de crise da construção civil, já que eu e meu pai trabalhávamos na parte de construção, né, de imóveis de alto padrão, sempre que cessava essa demanda, a gente partia para o mercado de gestão de reformas. De 2000 aqui, ó, dados aqui, ó, do CAU-BR, que é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, de 2015 a 2017 as reformas tiveram um crescimento de 20%. Né? E se considerar aqui os serviços de interior, arquitetura de interior, esse número sobe para 43%, isso de 2015 a 2017. Agora um dado mais recente, do Sinduscon São Paulo, que indica que o mercado de reforma seguirá liderando o setor da construção para 2020. E a gente está vivendo agora aqui um período extremamente novo na história recente da humanidade, que talvez ninguém vivo aqui tenha passado por algo assim, que mexeu tanto com a forma da gente viver e se relacionar, que é essa questão do coronavírus e do isolamento social. Mudou muita coisa com isso aí. E aí eu trago esse outro dado aqui para complementar essa observação que eu fiz, que o mercado de reformas ele é um mercado renovável. Por que renovável? Porque diversas situações demandam serviços de reforma. Desde clientes ou usuários que estão comprando, adquirindo um imóvel novo e querem customizar, querem colocar o imóvel, né, do gosto deles, do jeito deles. Então, você vê aí muitas entregas de apartamentos, apartamentos são entregues assim bem básicos, às vezes até sem o revestimento de piso, para que o novo morador possa escolher, e às vezes até quando entrega já com piso, as pessoas querem trocar. Querem deixar o imóvel aconchegante, de forma que vai agradar eles, a família. Então, o que é que eles fazem? Vão buscar o serviço de reforma, para trocar o piso, para instalar um novo piso, para remodelar os ambientes. Então, tudo isso aí demanda serviço de reforma. Um outro ponto é imóveis de aluguel após a troca de inquilino. Então, trocou de inquilino, às vezes precisa de uma manutenção, ou mesmo que não precise, o proprietário ele quer deixar o imóvel pronto para receber um novo inquilino, então ele vai atrás de um serviço de reforma para deixar aquele imóvel pronto para receber um novo inquilino. E outro ponto são serviços de manutenção de imóvel devido à degradação por ação do tempo, né? Então as edificações se desgastam, né? Nada na construção civil é eterno, né? Na verdade, eu costumo sempre colocar isso em relação às manutenções de imóvel em geral. A gente tem aí construções como as muralhas da China, as pirâmides, que têm milhares de anos, mas sofreram ação do tempo, e muitos desses monumentos precisam passar por recuperação, por reabilitação, precisam de uma intervenção. Assim são as nossas habitações. Os nossos imóveis residenciais, comerciais, precisam passar por essas manutenções por conta do desgaste, a degradação do tempo. E aí é que entra a questão que eu falei do isolamento social. A gente está vivendo um momento em que as pessoas estão passando mais tempo dentro das suas casas, estão reparando melhor nos seus ambientes, estão reparando melhor nas condições dos seus imóveis, e consequentemente isso vai demandar por serviços. Tem pessoas que vão estar, poxa, não estou gostando, estou passando mais tempo em casa, não estou gostando aqui da divisão dos ambientes, eu acho que poderia melhorar dessa forma, isso vai demandar serviço de reforma. As pessoas estão passando mais tempo em casa, olhando para os cantos da casa, estão vendo, poxa, ali precisa de um reparo, ali precisa de uma pintura, ali precisa de um tratamento, né? De uma recuperação ali na estrutura, que está com alguma manifestação patológica. Então tudo isso vai fazer com que essa demanda de reformas aumente. Então a gente precisa se atentar para esse momento que estamos vivendo, que é propício a esses serviços, por menores que sejam. A gente, enquanto profissional, vai precisar se readequar também a essa nova configuração do mercado. Se a gente estava acostumado com serviços maiores, né, reformas, construções, e a gente vai precisar também olhar para esses pequenos serviços que vão surgir. Então, vai aumentar essa demanda e a gente precisa estar preparado para isso. Então, um outro ponto aqui do mercado de reformas, antes da gente entrar nas etapas para a gente construir aí essa ideia, né, essa visão global do negócio da gestão de reformas. O mercado de reformas é um mercado extremamente competitivo. Assim como eu apresentei nos slides anteriores aqui as oportunidades, a gente não pode deixar de notar também que
a concorrência é bastante alta, tanto dos profissionais da área da engenharia e da arquitetura, quanto dos profissionais informais, os mestres de obras, os pedreiros que também atuam nessa área. Aí o que é que acontece? Vou me desesperar por causa disso? Vou me desanimar? Vou deixar de olhar para esse nicho? Não. Há espaço para todos aqueles que com competência conseguirem se estabelecer. E o que é que você faz para se estabelecer no meio desse mercado altamente competitivo? Você se destaca como um bom gestor de reformas. Você quer alcançar o seu espaço, quer conquistar o seu lugar ao sol no nicho da gestão de reformas, então se destaque, se diferencie dos seus concorrentes. É isso que vai fazer, uma das coisas que vai fazer você ter sucesso aí no mercado de gestão de reformas. Então, pensando nessa nova visão aqui, eu quero trazer algumas coisas aqui que talvez você nunca tenha considerado. O primeiro ponto é que no mercado de reformas, dentro dessa nova visão, visão sistêmica, visão integrada, é necessário um conhecimento técnico. Sim, ele é importante, mas só que não é tudo. Talvez você possa pensar, poxa, o que é que esse cara está falando aí, que não é importante o conhecimento técnico? Não, estou dizendo que é importante, mas que ele não é tudo dentro do negócio de gestão de reformas, e me atrevo até a dizer que dentro da engenharia em geral. O aspecto técnico, a gente enquanto engenheiro, a gente enquanto arquiteto, não pode deixar de lado. A gente precisa dominar e, modéstia à parte, a gente costuma dominar bem esse aspecto técnico. Só que tem outras habilidades que para a visão global do negócio são tão importantes ou até mais do que o aspecto técnico para que você se destaque. E você vai ter que concordar comigo, porque a faculdade nos prepara para o conhecimento técnico. Ela nos dá uma base sensacional, né? Não dá para nos ensinar tudo, não dá para a gente aprender tudo na faculdade, mas a faculdade nos dá uma base técnica excepcional, sim. Só que não é só disso que o negócio da gestão de reformas ou o negócio da engenharia como um todo sobrevive, de forma alguma. Então você vai precisar de outras habilidades, são as chamadas soft skills. São habilidades que estão ligadas a relacionamentos interpessoais, por exemplo, capacidade de negociação, né? Então são outras habilidades que diferem da habilidade técnica, mas que são tão importantes ou mais em determinados momentos aí do negócio da gestão de reformas, do negócio da engenharia e da arquitetura. Vou trazer um dado para vocês aqui, que é dessa pesquisa aqui feita pelo Instituto Dale Carnegie, lá nos Estados Unidos, com mais de 10 mil profissionais. Eles constataram nessa pesquisa que o retorno aqui, 15% do sucesso desses profissionais estava atribuído ao conhecimento técnico na área em que eles atuavam. Mas os outros, pasmem, 85% estavam ligadas justamente a essas soft skills, habilidade de gerenciar o tempo, habilidade de gerenciar pessoas, de se relacionar com pessoas, né? Habilidade de negociar. 85% do sucesso profissional dentro dessa pesquisa estava associado às soft skills. Então a gente não pode desprezar isso. Por quê? Porque infelizmente a faculdade não nos ensina isso. A faculdade nos dá uma base técnica muito boa sim, mas no que diz respeito a essas habilidades que o mercado nos exige, na hora que a gente vai negociar com o nosso cliente, né, esse momento nos exige, a faculdade não nos prepara. Não nos prepara, infelizmente não. Então, por isso, eu trago essa visão sistêmica, essa visão integral do negócio da gestão de reformas. Vou falar do aspecto técnico aqui? Vou, sim, é indispensável, mas eu preciso lhe advertir disso, né? E aqui só lembrando que toda essa base que eu estou trazendo aqui faz parte, é um recorte, né, dessa aula aqui, é um recorte do meu treinamento Mestre em Gestão de Reformas, que eu estou lançando agora no mês de julho, onde eu vou aprofundar todos esses temas que eu vou tratar aqui, todas essas etapas. Então, isso aqui é um pequeno recorte.
que a gente vai ter dentro dessa aula aqui. Claro, não dá para eu aprofundar em tudo, mas eu vou te passar aqui um conteúdo que com certeza vai ser relevante, quer você já trabalhe nessa área ou pense em trabalhar. Então fique atento aí, acompanha lá nas minhas redes sociais, que eu vou falar sobre o lançamento desse treinamento aí, Mestre em Gestão de Reformas, para que você tenha toda essa base e possa se arvorar a conquistar sua primeira reforma, ou você que já trabalha com reformas possa obter mais resultados, né, nas suas negociações e nos seus serviços, ok? Então aqui, dentro dessa nova visão, e o que a gente vai percorrer aqui ao longo dessa aula são as etapas aqui que a gente precisa dar atenção. Primeiro, se é competitivo o mercado, diferencial da concorrência. Como é que eu vou me diferenciar da concorrência para poder sobreviver e me destacar nesse mercado? Sobre captação de clientes, você precisa dar atenção, negociação dos serviços, levantamento de quantitativos, elaboração do orçamento, planejamento, execução e, por último, mas não menos importante, na verdade perpassa todas essas etapas, o marketing. E aqui com foco em redes sociais, que é uma das minhas especialidades. Então, cheguei a 150 mil seguidores sem nunca comprar seguidor, alcancei um nível de respeito, né, entre os profissionais da engenharia de nível nacional. Hoje eu tenho acesso, por conta desse meu tempo que eu investi no marketing pelo Instagram, por redes sociais e mais especificamente pelo Instagram. Então hoje eu tenho acesso aos principais nomes aí da engenharia no Brasil, né, parcerias com diversas empresas Brasil afora, parcerias essas para você ter uma ideia, que me possibilitou escrever e publicar esse livro aqui, ó, Patologia das Construções, em coautoria aqui, ou em autoria junto aqui com o Matheus Leone, que é um dos grandes nomes da engenharia diagnóstica aqui no Brasil, o Abdala Karim Nabut, que é do Instagram Construção Civil, um dos maiores, né, no Instagram, mais de 200 mil seguidores, mais aqui a Natália Lima, a Ana Paula e a Laís Alves. Então esse livro aqui foi fruto, né, das estratégias de marketing que eu investi aqui no Instagram, as parcerias que eu pude fazer e desfrutar por conta aqui da minha inserção nas redes sociais. Então o marketing está perpassando todas essas etapas aqui, você não pode descuidar, porque é essencial para a saúde do seu negócio de gestão de reformas. Então, avançando aqui, primeiro ponto que eu tratei, diferencial da concorrência. Então, se a concorrência é grande e muitas vezes desleal, porque você às vezes vai concorrer com profissionais informais que não tem o nível de responsabilidade técnica que você tem que ter enquanto engenheiro, enquanto arquiteto, para a emissão de um ART, e você se responsabiliza, né, civil e criminalmente pelo que acontece lá no canteiro de obras. E essa concorrência acontece lá, né? E aí a primeira coisa que você precisa se perguntar é, se tem toda essa concorrência e precisa de um diferencial, o que é que você tem a oferecer para o seu cliente nessa disputa aí com os concorrentes, para que ele contrate você e não o concorrente? Você já parou para pensar isso e se perguntar isso? Então, o que é que você tem a oferecer que o seu concorrente não tem, o que vai fazer com que o teu cliente contrate você e não o concorrente? Se todo mundo faz a mesma coisa, todo mundo oferece a mesma coisa, tenha certeza que o cliente vai querer, vai optar pelo mais barato. Se todo mundo é igual, então para ele o mais barato é o mais viável. Então você vai precisar entender isso aqui para poder trabalhar no diferencial do seu negócio, dentro da gestão de reformas. E aí, para que você alcance isso, uma dica aqui, ó, estude e analise a sua concorrência. Veja o que é que os seus concorrentes estão fazendo. O terceiro ponto, então, dentro dessa análise e estudo do concorrente, identifique quais são as lacunas, os buracos, os vazios, né, as deficiências deixadas pelos seus concorrentes, que você pode explorar para ser o seu diferencial. E identifique também o que é que você pode trazer de inovação, agregar de inovação dentro do seu negócio para atrair a atenção do seu cliente. Isso faz a diferença, gente. Tecnologia acaba fascinando muitas pessoas. Vou mostrar aqui na prática isso aqui que eu estou falando de identificar o que você pode trazer de inovação. Vocês estão vendo isso aqui, ó? Dá para ver aí? Isso aqui, gente, é um pacômetro, um scanner de parede, um detector de materiais de parede que eu tenho aqui. Eu fiz um vídeo lá no meu Instagram, Momento_Engenharia, mostrando na prática a utilização desse pacômetro aqui. É um videozinho curto, de menos de 2 minutos.
mas é um equipamento que você pode utilizar como um diferencial, uma inovação aqui de tecnologia, não é nem algo tão novo assim e que não foi tão caro. Eu mostro lá no perfil do Instagram, eu comprei esse daqui por cerca de R$140, há mais de 6 meses atrás. Hoje, com a alta do dólar, ele está custando uns 180, R$190. Mas esse equipamento aqui permite você, por exemplo, localizar elementos estruturais, não é? Onde você não tem um projeto estrutural. Então você vai fazer a visita, a vistoria preliminar do imóvel que você vai fazer a reforma junto com o seu cliente. Você está com um equipamentozinho desse aqui e ele te mostrou o projeto que ele quer fazer uma demolição de uma parede, ele quer fazer a supressão ali de uma alvenaria, só que ele não sabe se tem uma viga, um pilar ali. Não precisa você fazer quebra-quebra, levar um ajudante, um pedreiro para sair quebrando tudo para identificar onde tem pilar. Com esse aparelho aqui você vai passando na parede, e onde tiver armadura, ele vai identificar, ele vai apitar aqui. Eu não vou mostrar aqui, né, o funcionamento dele, mas basicamente ele vai identificar onde tem as barras, né, das armaduras de um elemento estrutural. Então você consegue identificar mais facilmente. Se você leva isso aqui na primeira visita preliminar, você vai com certeza impressionar o cliente. É um aparelhozinho que custa cerca de R$180, dependendo da variação do dólar aí, R$170, e que vai lhe ser muito útil para você verificar se pode suprimir a alvenaria ou se tem elemento estrutural ali que não pode ser mexido, e vai impressionar o teu cliente. Então, não é difícil você conseguir explorar essa questão do diferencial pensando em soluções que ainda não foram trazidas para o mercado, que às vezes são simples, que você pode incorporar ao leque, né, dos teus serviços para poder atrair a atenção do teu cliente, ok? Então, vamos avançar aqui, só um instantinho. Está aqui um outro diferencial que eu quero te mostrar e com certeza isso aqui é um diferencial relevante. Pouquíssimos profissionais, inclusive dos que trabalham com gestão de reformas, falam, eu já vi aí outros treinamentos sobre gestão de reformas, mas que nunca sequer mencionam a questão do laudo de reformas. Isso aqui, gente, pouquíssimos profissionais sabem, e eu passei a ter conhecimento quando estava pesquisando, né, material para a escrita do livro aqui. Eu tive acesso, né, eu tenho uma norma brasileira que fala sobre a gestão de reformas. Então, é um diferencial tremendo. Primeiro, por quê? Vou falar aqui. E lá no treinamento Mestre em Gestão de Reformas, eu ensino a elaborar o laudo de reformas. Eu ensino o que é, primeiro, a norma, e ensino a como elaborar e como você utilizar isso para ser diferencial, né, na sua apresentação de proposta para o cliente. Então, o laudo de reformas, a gente costuma chamar de laudo, mas ele é um plano de reformas que é baseado nessa NBR, que é 16280 de 2015. Do que é que trata essa norma? Essa norma fala do que é que tem que ser o plano de reforma para execução de qualquer reforma de imóvel habitacional. Então, essa norma se aplica para qualquer tipo de reforma. Claro que assim, ela é muito mais explorada em reformas de apartamentos, em condomínio, mas a norma preconiza que seja feito o plano de reforma para qualquer reforma, de casa, né, eu falo térreo ou sobrado num condomínio, de um imóvel comercial, de um imóvel residencial num condomínio vertical, um prédio, né, um apartamento no caso. Então, essa norma preconiza que seja tratado todos os requisitos dentro desse documento que vai ser apresentado ao cliente, ou no caso do cliente, você elaborando para o condomínio, para que seja verificado que todas as modificações que vão ser feitas, por exemplo, num apartamento, num edifício, não vão causar nenhum perigo, né, à edificação como um todo. Recentemente aí eu vi circulando no Instagram, eu até publiquei, que houve o desabamento de uma sacada numa reforma que estava sendo feita num edifício, parecia ter 4 pavimentos no interior de São Paulo, e a sacada do pavimento, né, lá de cima despencou durante a reforma e saiu derrubando as sacadas de baixo e 2 pessoas morreram. Olha aí o problema, gente. Alguém vai ter que responder por isso. Ou se tinha um profissional habilitado, um engenheiro, um arquiteto responsável, né, com assinatura sobre aquela obra ali, vai ter que responder por aquilo. E mesmo que não haja,
se tem um síndico, um administrador daquele condomínio, vai ter que responder por isso. Então, o laudo de reformas é um documento necessário. Essa norma 16.280 trata disso. E o que é que vai ter nesse laudo de reformas? Para eu mostrar aqui, eu vou mostrar para vocês aqui. Então, dentro desse laudo de reformas, você vai ter aí a especificação de todas as modificações que vão ser feitas com as plantas ou os projetos lá no anexo. Vai tratar de segurança do trabalho, vai tratar de armazenamento dos materiais, vai tratar, né, de planejamento, ou seja, o cronograma de execução de tudo que vai ser feito. Vai tratar da segurança da edificação como um todo, ou seja, que as modificações que vão ser feitas não comprometem a segurança estrutural, a estabilidade da edificação. Se é uma casa, né, uma casa unifamiliar, que as modificações feitas não vão comprometer a estabilidade e a segurança estrutural daquela casa, e se é num prédio, que as alterações não vão comprometer o restante do edifício como um todo. Então, aqui, nesse laudo de reformas aí, vai especificar todos esses requisitos, e aí, aqui, o que é que eu trago de minha experiência? Quais são os benefícios disso? No caso de um condomínio, por exemplo, que é onde dá para se explorar bastante isso, fica resguardado o proprietário do apartamento, fica resguardado o condomínio, porque tudo que vai ser feito está observado ali, está descrito ali naquele laudo, fica resguardado o profissional que vai executar a obra ali, porque ele já descreveu com toda a responsabilidade tudo que vai ser feito ali. Então está tudo registrado. Então é para a segurança de todos. Então, minha experiência aqui, vou contar, eu sempre falo sobre ela, um serviço que a gente fechou aqui de uma reforma de um apartamento, a gente estava concorrendo com outras 4 empresas. Então foram 5 orçamentos que o cliente tomou. O meu valor, meu preço ficou intermediário entre os 5. Só que na minha proposta comercial, vou falar de proposta comercial daqui a pouco, eu expliquei que a gente, além da execução, entregava para ele o laudo de reformas. Falei de todos os benefícios lá, sucintamente na proposta, expliquei para ele, né, em conversa, e das 5 propostas, a minha foi a única que apresentou esse documento. E o meu preço ficou intermediário entre os outros 2 mais baixos e os 2 mais altos, com uma variação considerável. No final das contas, com todo o processo de negociação, né, e mais esse diferencial que eu apresentei, o cliente fechou a obra comigo. Recentemente ele me procurou porque está com problema, a gente está no período de chuva aqui em Salvador, está com problema de infiltração no apartamento, né, no outro apartamento que ele mora, e já nos contactou para verificar lá o que é que está acontecendo para fazer o serviço com a gente. Então veja como que o laudo de reforma pode ser um diferencial. Eu não vejo ninguém falando sobre isso aí nos cursos que eu já vi aí concorrentes aí no mercado de laudo de reforma. E lá nesse treinamento nosso, mestre em gestão de reformas, eu vou ensinar você a fazer um laudo de reforma. Eu vou te mostrar aqui, ó, o laudo de reforma. Cadê ele? Tá aqui. Espera aí. Aqui. O laudo de reforma aqui, ó. Tá aqui. Tudinho aqui, identificação do responsável técnico, do imóvel, do contratante, o objetivo, a referência normativa, a inspeção pré-reforma, tudo que foi, que preconiza lá a norma, está aqui, ó, no laudo de reforma, elaborado e apresentado. E deixa eu lhe dizer mais, a síndica só permitiu que a gente começasse a reforma depois que o laudo de reforma foi apresentado. Então, muitos síndicos já estão cientes da necessidade desse documento. Então, ela disse, olha, só vai poder iniciar a reforma depois que vocês me entregarem o laudo, eu apresentar para o meu engenheiro e ele avaliar tudo que está descrito lá e aprovar. Então, foi assim que aconteceu. Qualquer uma outra empresa daquelas que tivesse ganhado e não a minha, eles iam ter que correr atrás, talvez até me contactassem para elaborar esse laudo, porque você pode elaborar o laudo, inclusive é um serviço extra, você pode fazer para você, como eu já fui procurado por colegas meus da faculdade que trabalham com gestão de reformas, e eles me procuraram para fazer o laudo de reforma porque eles não sabiam elaborar. Então veja que aprender sobre laudo de reforma lhe possibilita tanto utilizar como diferencial, se você trabalha com a gestão de reformas, como você trabalhar com esse laudo à parte, como um serviço extra. Então, isso tudo eu vou ensinar lá no meu treinamento Mestre em Gestão de Reformas. E aí a gente começa visão sistêmica,
o negócio da gestão de reformas? Começa com a captação do cliente. Então, é o início de tudo. Seu negócio de gestão de reformas precisa de algo que todo negócio precisa para sobreviver. E o que é? Isso aqui, ó, capital. Se você não faz entrar dinheiro para girar a roda, você acaba quebrando. Sua empresa não vai à frente, seu negócio não vai à frente. Seja você profissional liberal, né, o profissional autônomo, melhor dizendo, ou você empresa, CNPJ. Você precisa de capital girando para você se manter o seu negócio ativo. E começa com a captação do cliente. Se lembre, aqui uma dica, os seus primeiros clientes possivelmente serão os seus familiares e amigos. Possivelmente serão. Então faça com que eles saibam que você trabalha com isso. Não seja tímido, não tenha vergonha de mostrar lá, e a gente vai tratar disso lá em marketing, mas de mostrar no seu Instagram, no seu Facebook que você trabalha com isso, que você é um engenheiro, que você é um arquiteto, que você trabalha com isso. Faça os seus amigos e familiares saberem disso. Meu primeiro cliente do meu primeiro serviço de engenharia depois de formado foi um primo meu, que a gente começou uma conversa no casamento de uma outra nossa prima nossa prima, e a partir dessa conversa no casamento eu fechei com ele o serviço de levantamento topográfico de um terreno que ele tinha comprado para construção de imóvel, e depois disso eu fechei um outro serviço com ele que eu mostrei lá no Instagram, que foi a execução de uma loja de shopping, né, um salão de beleza que ele era sócio, e ele e os sócios fecharam comigo a administração para a execução dessa loja, e eu mostrei isso tudo lá no Instagram. Então meu primeiro cliente, do primeiro serviço de engenharia depois de formado, foi um parente meu. Você pode pensar, parente dá muito trabalho, cliente dá muito trabalho, mas se você não souber negociar e se relacionar com clientes, você vai fazer o quê? Vai trabalhar com o quê? Então, não pense que é ruim trabalhar com parente, para parente. Não, parente é cliente. E cliente a gente tem que saber lidar. E tem clientes que não são parentes que vão ser muito mais difíceis de lidar do que os seus próprios parentes. Então, não menospreze isso. Um outro ponto sobre captação de clientes é que a propaganda boca a boca ainda é uma das armas mais poderosas. O cliente que vem de indicação, quando você faz um bom serviço e ele te indica, o cliente que vem por essa indicação tem um percentual de concretização do negócio muito maior do que aquele cliente que você vai atrás para prospectar. O cliente que vem por indicação, por recomendação, pelo boca a boca, ele já vem com a margem, um percentual de chance de fechar negócio muito maior. Então não despreze o boca a boca. Um outro ponto para captação de cliente é que você precisa estar presente onde o seu cliente te vê. E aí entra a internet e as redes sociais. Eu costumo lembrar, meu pai fazia captação de clientes lá em 1999, nos anos 2000, como classificados do jornal impresso. Para quem nem sabe aí o que é um classificado de jornal, porque hoje em dia pouca gente lê jornal impresso, mas era uma seção do jornal de anúncios. Então meu pai botava anúncio lá e isso convertia. Só que hoje em dia ninguém nem mais lê jornal. Onde é que as pessoas estão? Especialmente nessa quarentena, na internet, nas redes sociais, no Instagram. Então você precisa se posicionar, a gente vai falar lá em marketing, calma, vamos chegar lá. Mas você precisa se posicionar nas redes sociais para que o teu cliente te encontre. Você precisa se posicionar na internet, criar o seu site. Eu já fiz aqui, ó, o meu site daqui. Tá aqui o meu site, mostrando aqui o serviço do shopping que eu falei, tá aqui. Então aqui é a página inicial do meu site, tem aqui as seções. E tá aqui, ó, esse aqui foi o serviço lá da loja do shopping. A gente fez o acompanhamento, toda a responsabilidade técnica foi nossa, um contrato de obra por administração. E a gente entregou aqui o projeto renderizado e aqui as fotos já da loja pronta. Então, pessoal, você precisa estar onde o seu cliente está. Faça, por fim, para a captação, faça parcerias estratégicas. Procure fazer parceria com profissionais que complementam os seus serviços. Você é arquiteto? Veja um engenheiro, você não trabalha com execução, só trabalha com os projetos. Veja alguém que trabalha com execução, que tem uma boa reputação, se associa com essas pessoas e você vai poder acessar um nicho, ou melhor, um leque de clientes que você não teria acesso sozinho. Então, proponha parcerias de estratégicas, né? E tenha uma boa reputação para que as pessoas também queiram fazer parceria contigo. Ok? Deixa eu só
ver aqui o nosso tempo. Então vamos aqui, saímos da captação e entramos agora na parte de negociação. Captar cliente é uma parte importante, sim, você precisa captar, prospectar clientes, mas aqui está o pulo do gato, muita gente despreza isso aqui. Abrir inscrições, eu tenho um treinamento que é o Mestre em Negociação e Marketing, que eu foco só em 10 passos que eu ensino, que eu utilizo, para você melhorar os resultados das suas negociações. São 10 passos, um passo a passo para você aplicar, e aí eu foco em geral, né, para serviço de engenharia e arquitetura, mas muita gente despreza a parte da negociação. Acha que é só ter conhecimento técnico, é só captar cliente. Aí o que é que acontece? De nada adianta você captar muitos clientes se você, durante a negociação, não sabe converter esses clientes captados em contrato assinado. De nada adianta. Você capta 10, perde 10. E aí continua sem entrar capital, girar o dinheiro e seu negócio vai minguando. Então a negociação é tão importante quanto a captação. Então imagine, você consegue captar 10 e fecha com 5, beleza. Mas se você captar 5 e não fecha com nenhum, aí está numa desvantagem horrível. Então muita gente despreza, né, essa etapa e depois reclama dos resultados. Poxa, eu estou sem serviço aqui, mas estou captando tanta gente, capto tanto cliente, prospecto tanto cliente, mas estou sem serviço. Não está sabendo conduzir a negociação. É uma parte essencial da saúde do seu negócio, é a negociação. É aqui onde está o potencial do seu negócio, pois sem contratos assinados, sem capital girando, o seu negócio morre, como eu já falei. E aí eu vou trazer também aqui algumas dicas importantes para você melhorar isso aqui. Deixa eu fechar isso aqui. Então é nessa etapa que você pode virar o jogo a seu favor para ganhar serviços, mesmo não tendo o menor preço, mas fazendo o cliente enxergar o seu valor. É o que eu mostrei para vocês. Eu fui para uma disputa e eu gosto de ressaltar isso porque normalmente aí condomínios, por exemplo, fazem uma tomada de preços com 3 empresas. Esse cliente da reforma do apartamento, ele fez uma tomada de preço com 5 empresas. Eu era uma dessas 5. Mesmo não tendo o menor preço, durante o processo, não foi só a questão do laudo de reforma que eu apresentei, a maneira como eu conduzi a negociação, de um contato telefônico, caminhando para um contato presencial, um olho no olho, apresentando a proposta, mostrando todos os benefícios, mostrando o valor do meu serviço em relação aos concorrentes, fazendo toda essa dedicação de tempo ao cliente para ele conseguir enxergar o valor. No final das contas, mesmo não tendo menor preço, eu consegui fechar o serviço. Então, é você fazer o cliente enxergar o valor antes de mostrar números, o preço para ele, né? Então, para isso, você precisa saber elaborar uma proposta comercial matadora. É dita assim matadora, mas muita gente não sabe nem o que é uma proposta comercial. Não sabe não, deixa eu te mostrar aqui o que é uma proposta comercial, tá aqui. Não, aqui é o laudo de reforma, né? Deixa eu ver aqui, proposta comercial. O que é uma proposta comercial? Tem gente que se apressa e manda pelo WhatsApp, manda lá o preço. Gente, não faz isso, pelo amor de Deus. Você mata qualquer chance de evoluir na negociação quando faz isso. Se ali numa conversa pelo WhatsApp você manda o preço ali, sem mostrar, apresentar o valor, qualquer outro número que o concorrente apresente que seja menor do que o teu, ele não vai considerar mais nada o cliente, ele vai fechar com quem der o menor preço. Então, na proposta comercial, está aqui um modelo comentado. Olha, eu mostro aqui o que é cada seção da proposta, como ela está estruturada, o que é que você precisa colocar aqui numa proposta comercial para mostrar valor ao teu cliente. E o interessante é que, inclusive, além de fazer a proposta comercial, todas as seções aqui, ó, tudo aqui, o que está em vermelho está dizendo o que é que precisa ser feito. Sabe o que é melhor disso aqui? É que essa proposta comercial está gratuita para você baixar lá no meu site. Te mostrar aqui, ó. Entra aqui no meu site, www.engenhariamomento.com.br, vai lá em materiais gratuitos, o primeiro post aqui do materiais gratuito está aqui, ó, proposta comercial, gratuito, entra aqui, cadastra aqui, ó, faz aqui o download, clica em cadastrar e você vai baixar esse modelo meu de proposta comercial gratuitamente, um modelo comentado. Eu não só mostro o que é, mas eu digo o que é cada seção, qual é a importância de cada trecho daquele da proposta dentro daquele documento, gratuitamente para você baixar. Muita gente não sabe nem o que é essa proposta comercial e depois se queixa porque que está perdendo cliente, porque que não está convertendo, está mandando preço pelo WhatsApp.
Está com medo de ter uma reunião tete a tete com o cliente. Lá no meu treinamento Mestre em Negociação e Marketing, eu apresento todo o passo a passo, desde a captação até a assinatura do contrato com o cliente. Inclusive, o que é que na reunião presencial você vai fazer, como é que você precisa se portar. Tudo isso eu ensino lá no meu treinamento. Entra lá no meu perfil do Instagram que tem um link lá, Mestre em Negociação e Marketing. E a gente vai tratar disso também lá no treinamento de Mestre em Gestão de Reformas. Então, se você não está se atentando para isso, você está perdendo uma fatia de mercado. Então, saiba elaborar uma proposta matadora e tenha um portfólio de encher os olhos. Lá no treinamento Mestre em Negociação e Marketing, eu ensino a elaborar um portfólio. Está aqui o meu modelo de portfólio. Eu disponibilizo esse modelo, eu tenho uma aula ensinando a criar do zero um modelo de portfólio, mesmo para quem não tem experiência. Mesmo sem experiência, você pode criar um portfólio. O portfólio serve tanto para você mostrar, isso aqui são tudo obras que eu executei junto com meu pai. Lembra que eu falei das casas de alto padrão? Está aqui meu pai aqui, com a equipe, eu tirando a foto aqui. Casas que a gente construiu, olha aqui as casas que a gente construiu. Antes até de eu me formar em engenharia civil, que a gente já trabalhava com isso. Então aqui está o meu portfólio. Eu tenho obras para mostrar, mas se você não tem, você pode criar um portfólio com os serviços que você deseja ofertar. Lá no curso eu mostro como criar um portfólio sem você ter serviço, sem você ter experiência. Está aqui. Precisa ter um portfólio legal para apresentar ao cliente. É um dos diferenciais no processo de negociação. Tudo aqui, obra que a gente executou. Olha aqui. Aqui foi de reforma, aqui ó, serviço de reforma na Entre Safra. Mais um serviço de reforma aqui na Entre Safra, né, do ramo da construção. Então tem um portfólio de encher os olhos, saiba como criar. E aqui a gente entra agora nos quesitos técnicos da gestão da reforma. Você precisa saber fazer levantamento de quantitativo, né? E como é que começa o levantamento de quantitativo? O primeiro ponto é, tem um prospecto de reforma, faça uma visita ao local da obra antes de apresentar orçamento. Você precisa conhecer as condições. Para quê? Você saber qual é a facilidade ou dificuldade de acesso de material, onde é que você vai descarregar o material, onde é que você vai descarregar o entulho, onde é que você vai descartar o entulho. Tudo isso vai implicar lá no teu orçamento. Quanto que o teu servente vai ter que se locomover para poder descartar o material? Quanto que ele vai se locomover, de onde vai ser depositado o material, até onde ele vai levar para executar o serviço? Tudo isso você precisa verificar, fora os serviços que vão ser feitos. Ah, vai ter retirada de piso cerâmico. Vai lá ver quais são as condições que está esse piso. Vai retirar azulejo. Qual é o tipo de azulejo? É aquele azulejozinho pequenininho que é assentado há 30 anos atrás na nata de cimento, que dá um trabalho miserável para tirar. Tudo isso você tem que verificar, porque vai implicar na tua mão de obra, vai implicar no teu orçamento. Você precisa fazer esse levantamento em campo, né? Ou melhor, essa vistoria e essa análise em campo. Isso é importante para você saber a complexidade dos seus serviços. E um outro ponto para o levantamento de quantitativo é você saber ler e interpretar os projetos. E grande parte dos problemas na gestão de reforma começa nesse ponto. Você não faz um levantamento assertivo dos serviços, dos quantitativos, aí você se perde no orçamento e aí depois fica com dificuldade de terminar a reforma ou até, inclusive, de planejar a reforma. Porque se atrapalha, pula etapa, esquece um serviço e aí depois isso tudo implica. Aqui, só para você ter uma ideia, aqui quando eu falo de aprender a ler e interpretar, eu tenho aqui uma planta baixa que foi da reforma lá. Então, para você saber, né, quanto de alvenaria que vai remover, quanto de piso que vai ser retirado, tudo isso você tem que saber levantar. A área de piso que vai ser removida, a área de demolição que vai ser feita, a área de assentamento, a área de pintura, a área de forro, quanto de luminária, pega lá o projeto elétrico, quantas luminárias vão ser instaladas. Então, tudo isso você precisa aprender, né, ou saber fazer de forma assertiva. Aqui agora, é preciso quantificar também os serviços. Levantamento de quantitativo, você tem que saber quantificar os serviços. E para quem não tem muita experiência, você pode pesquisar sobre as etapas executivas dos serviços. E eu tenho uma dica boa aqui, que é no site da Caixa Econômica. Eu pesquisei aqui, ó, fichas técnicas de demonstração Caixa Econômica. Ó, fichas técnicas de demonstração Caixa Econômica. Primeiro link, cliquei aqui. Demonstrações de uso. Aqui do ladinho, aqui, ó, fichas técnicas de demonstração. O que é isso aqui, gente? Ó, no site da Caixa Econômica tem aqui, deixa eu mostrar aqui,
Pronto. Ficha técnica, olha aqui a primeira, ó, SINAP, demonstrações de uso, ficha técnica aqui, ó, de casa térrea. Quando você clica aqui, o que é que tem aqui, ó? Tem um modelo de casa térrea aqui, com a descrição de todos os serviços aqui, instalações elétricas, até com quantitativo aqui de material, serve de base aqui para você ter uma ideia. Fora isso, o que é que você pode fazer para... Aí, ó, instalações hidrossanitárias, aqui, ó, paredes e painéis, superestrutura, aqui, ó, reaterro, concretagem de pilares. Então, a sequência executiva está aqui, nesse documento, dá para você ter uma base. Cobertura e proteções, esquadrias, revestimentos internos, tudo está aqui descrito. Você pode, além disso, você pode procurar profissionais mais experientes e pedir informações com relação a isso. Sei lá, um encarregado, um mestre de obras, nunca despreze esses profissionais. Meu pai, como eu disse, é mestre de obras. Quando eu tenho dúvida aqui sobre um processo executivo, meu pai já executou todo tipo de estrutura que vocês possam imaginar. Aqui em Salvador, ele já trabalhou com construção do Hospital Sara aqui de Salvador, ele foi mestre de obras lá na obra, de várias passarelas aqui em Salvador. Então, ele tem experiência desde construção de edifício, de hospital, de passarela, a estação, meu pai trabalhou na estação, o que é aqui em Salvador, a estação de transbordo ali no Iguatemi, quando ainda foi construída para ser a estação do bonde. Eu era criança, eu fui visitar a obra lá com ele, eu lembro disso. Eu lembro claramente disso. Então ele tem um conhecimento vasto de processos executivos. Sempre quando eu tenho dúvida, eu pergunto ele, nunca despreze os profissionais como mestre de obras encarregados. Na dúvida, pesquisa, pergunta a um profissional para você levantar aí a quantificação de serviços. E aqui um outro ponto, é preciso quantificar os materiais. Uma vez que você fez o levantamento dos serviços, agora precisa quantificar os materiais que vão ser usados, que você vai ter que passar esse quantitativo para o cliente. E aqui entram de novo os sites que você pode pesquisar aqui, ó. Site aqui da Quartzolite. Você tem aqui, ó, rejunte cerâmico, tem aqui, ó, calculadora de consumo. Você pode clicar aqui e conseguir, por exemplo, calcular o consumo de argamassa aqui, ou melhor, de rejunte. Você tem de rejunte de argamassa, você vai colocar a área, vai botar o tipo de cerâmica aqui, o tipo de embalagem ele vai calcular para você, digamos, sejam 20 metros quadrados aqui, de um revestimento aqui 30 por 30, vamos lá, 30 por 30, com 10 milímetros de altura e junta de 8 milímetros. Vamos botar isso aqui, 20 metros quadrados, embalagem de 1 kg, ele já lhe dá aqui, ó, 17 sacos vão ser comprados, utilizados. Você pode botar aí uma margenzinha de 10% para as perdas, né, que se tem de material. Aí você compraria aqui 19 sacos, 20 sacos, né, de 1 kg. Enfim, passou do levantamento de quantitativo, a gente vai para a elaboração de orçamento. O que é que a gente precisa considerar aqui? Primeiro, todo o custo direto com mão de obra e materiais, se for o caso, você fechar uma empreitada global, que você vai fornecer o material e a mão de obra, levando em conta os quantitativos que você levantou. Então, você considera todo esse custo direto, e aqui eu não vou ter como destrinchar essa parte de orçamento, né? Porque aqui quando a gente fala de BDI, aí vai entrar também o percentual de lucro que você quer colocar. E qual é o percentual recomendado, Gildão? Não existe. Você vai colocar de acordo com o que você pretende ganhar, pode ser 10%, pode ser 20%, 30%, se você conseguir, claro. Mas você vai ter que analisar o mercado, os concorrentes, aquilo que lhe satisfaz, e aí você define a sua margem de lucro aqui, embute aqui no BDI, que tem todas as outras despesas, né, com EPI, com administrativo, e considere também, não esqueça, na hora da elaboração do orçamento, os valores de impostos, que muitas vezes vai ser necessário você fazer esse recolhimento de impostos para emitir nota fiscal para o cliente. Então, considere isso tudo aqui para a elaboração do cliente. E aí, o que é que acontece agora? De que maneira que você vai apresentar? Essa é a grande dúvida. Como é que eu apresento esse orçamento para o cliente? Eu apresento o preço global ou apresento a planilha detalhada? Você vai precisar fazer a planilha detalhada até para você fazer um orçamento assertivo e saber o quanto você vai gastar e quanto você vai lucrar ali na obra. Não necessariamente você precisa abrir essa planilha e entregar, né, detalhadamente para o cliente. Até porque você sabe, tem muito cliente que pega essa planilha e aí até passa para outros construtores, outros profissionais, para eles fazerem com base naquilo que você entrega. Então você pode entregar uma planilha com preço global ou simplesmente com os itens, mas sem o detalhamento, né? Mas no sentido mesmo do orçamento, na hora de apresentar. Mas independentemente de como você apresentar ou o preço global ou a planilha detalhada, sempre apresente esse orçamento dentro da proposta comercial, como eu te ensinei lá no passo anterior.
Apresente uma proposta comercial, não entregue o orçamento solto não, entregue o orçamento, a planilha, ou, né, o descritivo, a lista dos serviços com preço global dentro daquela estrutura da reforma, apontando todos os benefícios, prazo para execução, tudo bonitinho como está lá no modelo que você vai baixar gratuitamente lá no meu site www.engenhariamomento.com.br, ok? Então, independentemente de como apresentar, apresente o orçamento dentro da proposta. Pessoal, desculpe eu estar falando um pouco rápido, porque o nosso tempo é reduzido aqui, a gente tem, vocês estão vendo, um conteúdo vasto. Sendo que isso aqui é só os tópicos que a gente vai tratar detalhadamente lá dentro do treinamento Mestre em Gestão de Reformas, onde a gente vai ver isso aqui. Quando a gente fala aqui de planejamento, a gente vai ver um cronograma lá dentro, né, um planejamento dentro do MS Project para execução de reforma, mostrando a vocês como fazer isso aqui. Então o planejamento ele vai partir do levantamento de quantitativos de serviços que você já fez lá no passo anterior, né? Para o orçamento você já levantou os quantitativos de serviço e você vai utilizar para fazer agora o planejamento. Você levantou todos os serviços, agora você vai organizar isso, né, na sequência executiva e aqui, né, define também a duração das tarefas. Poxa, mas eu não sei quanto tempo que vai levar para fazer uma determinada tarefa. Mais uma vez, você pode consultar, pesquisar na internet sobre duração de tarefas ou você pode consultar um profissional. Quando eu tenho dúvida aqui, né, pela experiência, vasta experiência que meu pai tem, eu consulto ele, sem sombra de dúvidas, né? Você pode procurar um profissional assim também para você tirar algumas dúvidas, ou pesquisar na internet. Então esse planejamento ele pode ser feito numa planilha no Excel, com a sequência executiva, a duração das tarefas, né? E aí toda essa questão da organização do cronograma de execução, ou no MS Project, que você já tem tudo automaticamente. Se tiver um atraso, você consegue remanejar. Não dá para eu, né, me aprofundar nisso aqui de planejamento no MS Project, a gente está com um tempo realmente muito curto, mas independentemente de onde você fizer no Excel, no MS Project, entenda que o planejamento tem que ser feito, gente. Por menor que seja a reforma, se você não faz o planejamento, a reforma traz muito da questão do operacional, ou seja, a demanda pelas questões, pela urgência do operacional são muito grandes, surgem imprevistos em reforma, você planeja uma coisa, na hora lá, sei lá, estourou um cano de água, ou então encontrou lá uma surpresinha lá, né? Tem muita surpresinha em reforma, você precisa remanejar. Se você não tem um planejamento feito, você se perde no prazo, aí você se perde no custo, porque o prazo maior vai implicar num custo maior de mão de obra, então você não pode afrouxar no controle do planejamento, do cronograma de execução. Você tem que ter isso aqui, você tem que elaborar, porque senão pode refletir em prejuízo para você, em você terminar uma obra no vermelho porque não fez um planejamento. Então, independentemente de onde faça o planejamento. E aqui a gente vai chegando na etapa de execução. Bom, então a gente já trilhou todo esse caminho aí, desde a captação do cliente. Então, quando eu prometi a vocês que eu ia trazer uma visão sistêmica, uma visão global, uma visão integral aqui do negócio de gestão de reformas, eu não estava brincando. Claro que muito ainda superficialmente, no sentido de que não dá para aprofundar em cada um desses conteúdos, mas eu acredito, eu tenho certeza que já está sendo um diferencial na maneira como você enxergava esse mercado, você que quer entrar ou você que já trabalha nesse mercado. Então agora quando parte para a execução, a gente está mais à vontade. Uns com mais medo porque tem menos experiência, outros mais tranquilos porque já tem experiência, mas está na nossa praia, na nossa expertise, no nosso conhecimento técnico, aqueles 15% que eu falei lá no início, que a gente se sente à vontade, porque aprendeu ou porque se não aprendeu, né? A gente vai fazer o dever de casa, o segundo ponto aqui, a gente vai fazer o dever de casa e a gente vai pesquisar, tem diversos manuais, compêndios técnicos aí que mostram a etapa executiva de todos os serviços. Então não tem por que ter medo nessa etapa. E lá no treinamento a gente vai ver cada etapa, né, as principais etapas, melhor dizendo, né, de execução de revestimento cerâmico, execução de impermeabilização, execução de demolição de alvenaria. Então tudo isso a gente vai ver lá no treinamento Mestre em Gestão de Reformas, mas você consegue notoriamente pesquisar e encontrar a sequência executiva e o procedimento executivo de cada, né, etapa de uma reforma. E aqui é que entra as boas práticas, a execução dentro das boas práticas para evitar problemas futuros. Então, o fato de eu ter escrito o livro Patologia das Construções, junto com outros grandes autores, hoje me torna e me faz ser um profissional mais bem preparado para a execução dessas pequenas reformas. Por quê?
Nessas pequenas reformas, muitas vezes são deixadas de lado as boas práticas, no sentido de uma execução que vai reduzir a incidência de manifestações patológicas futuras, ou porque se quer reduzir, né, no orçamento, e aí não se inclui, não se faz uma impermeabilização, né, nas áreas molhadas, não se faz um acabamento adequado para aqueles cortes de tubulação de água ou para os eletrodutos, e aí não se faz uma recuperação melhor, uma recomposição ali da argamassa de forma adequada, e depois você tem trincas, tem fissuras. Então tudo isso, quando você faz de acordo com as boas práticas, evita resserviço, retrabalho, evita problemas futuros que vai implicar no teu custo. Então lembrar também aqui, eu coloquei esse tópico aqui, que a gente chegou na parte de execução, mas a gente não pode esquecer, né? Isso aqui é lá no início, antes de começar, talvez junto com o laudo de reforma, dos alvarás e licenças municipais. Muitas reformas, muitos profissionais não fazem isso, mas é exigido pelos os órgãos municipais que se tirem os alvarás e as licenças para todo tipo de intervenção na edificação. Cada município vai ter a sua legislação, vai ter o seu órgão que atua sobre isso, mas assim como o CREA exige que para qualquer serviço de engenharia, mesmo uma reforma, você emita uma RT e se responsabilize enquanto profissional habilitado pelo que vai ser feito ali, assim também o CAL exige do arquiteto, né, que seja feito isso, os órgãos municipais exigem os alvarás e licenças para aquelas intervenções. Então eu vou mostrar aqui, eu estou aqui no site de Salvador, a CEDUR. Então você vem aqui, clica aqui em serviços, né? Clique aqui em serviços, vem aqui ó, em carta de serviço, eu estou mostrando como é aqui em Salvador. Aí você tem aqui ó, empreendimento. Qual é o tipo de intervenção que vai precisar de alvará? Você tem aqui ó, licença para ampliação e reforma, imóveis a 350 metros quadrados, ampliação e reforma para imóveis acima, licença para construção, licença para alteração de fachada. Então tem aqui, cada município exige o alvará ou a licença respectiva para as intervenções. Muitos profissionais costumam não fazer, mas às vezes pode ter problema com o município por conta disso, numa fiscalização. Então eu ressalto aqui porque é bom você lembrar desse aspecto. Então, voltando para cá, a gente chega agora na parte do marketing, que como eu disse, está aqui por último, mas ele perpassa aí todas essas etapas aí. Então, o marketing ele não se resume à divulgação dos serviços. O marketing é um anúncio de publicidade do serviço, seja numa rede social, na internet, no jornal, na OLX, onde quer que seja. Não, o marketing não se resume a isso. Lá no treinamento mestre em negociação e marketing, a gente explora o marketing de uma forma global, no sentido mesmo da palavra, de um projeto para o mercado. Não é simplesmente passando desde a imagem do profissional ou da empresa até a maneira como se relaciona com seus clientes e a maneira como alcança esses clientes, porque o marketing ele não se limita a fazer um anúncio para venda. O marketing ele está cumprindo o papel quando o seu cliente se interessa em comprar de você, mesmo sem você estar anunciando a venda, mesmo sem você estar fazendo o anúncio. Você constrói uma imagem, uma autoridade, um relacionamento que o teu cliente chega até você querendo o teu serviço, querendo o teu produto. O papel do marketing é bem cumprido quando alcança isso. Então não se limita à oferta de venda, de um anúncio publicitário, não. A publicidade é só uma das esferas do marketing. Eu explico isso detalhadamente lá no treinamento Mestre em Negociação e Marketing. Então, o marketing precisa ser pensado dessa forma global, desde a reputação do profissional, e aí vale muito o seu relacionamento com o cliente. Olha aí o que eu falei, eu tive um cliente lá da loja do shopping, que gostou tanto da maneira como eu trabalhei com ele, né, no sentido do atendimento, da minha prestação de serviço, que ele me indicou para um amigo dele que estava para abrir um salão lá em São Paulo. Terminou que não se tornou viável para mim o serviço lá, mas ele me indicou para um outro amigo dele lá em São Paulo, para a execução de uma loja lá em São Paulo. Eu sou daqui de Salvador. Então veja como esse relacionamento, isso é marketing, isso é construção de marketing, de autoridade e de reputação. Então, passa pela estruturação do teu produto a ser ofertado, ou seja, a estruturação daquilo que você vai ofertar, do diferencial, das características do teu produto, e chega até o teu posicionamento, né, enquanto profissional empresa no mercado. Isso desde as redes sociais, não esqueça. Então o Instagram hoje em dia está como uma arma assim poderosíssima nas estratégias de marketing.
hoje em dia eu consigo, através do meu Instagram, tanto captar clientes, o cliente final. Eu fiz algumas semanas atrás um serviço de inspeção num apartamento que estava com infiltração, que a captação foi aqui pelo meu Instagram, dos conteúdos que eu posto, né, aqui até sobre a patologia das construções. Então a cliente me procurou aqui no Instagram e eu já fiz o serviço, estou redigindo aí o laudo para entregar. Então, além da captação de cliente, eu consigo captar parceiros, profissionais aqui, locais, profissionais do Brasil inteiro, que a gente faz alguma parceria ganha-ganha. Eu consigo também construir a minha autoridade, né, que hoje em dia já tem um alcance de nível nacional. Então, o Instagram tem um potencial incrível. E isso tudo está sendo abordado lá no treinamento Mestre em Negociação e Marketing. Então, pessoal, eu vou finalizando aqui essa aula. Eu espero que vocês tenham compreendido essa visão global e sistêmica, entendam que o mercado da gestão de reformas é muito além do que a simples execução. Então tudo isso a gente trata detalhadamente lá, treinamento Mestre em Negociação ou Mestre em Gestão de Reformas. E eu espero que esse conteúdo aqui e os conteúdos gratuitos que vocês vão poder baixar lá, como modelo de proposta comercial e outras coisas que eu mostrei aqui, possam te ajudar aí nessa trajetória, seja no ingresso no nicho do mercado de reformas, ou seja, né, na construção da tua autoridade e no diferencial dos concorrentes aí, você que já trabalha nessa área. Muito obrigado por estar comigo aqui durante esse tempo e a gente se vê aí pelo Instagram e pelos eventos aí. Forte abraço!